Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV, programa Que País é Esse? Bom, o programa Que País é Esse vai iniciar uma série de debates com pessoas de vários estados, onde o foco serão os conselhos. Inicialmente, nós vamos tratar de conselhos municipais, que é aquele que envolve você diretamente. E depois os conselhos estaduais, que aí envolve não só você, mas pessoas de outros municípios. E os conselhos federais, que acaba envolvendo todo mundo. Então, hoje nós temos aqui participando conosco a Rosana Lemos, ela é de Itu, São Paulo. Ela participa de grupos políticos na cidade de Itu, tais como Mulheres Conservadoras e o Movimento.com. Traz uma abordagem cultural de formação do pensamento conservador, realizando a formação presencial e lives semanais, sendo apoiadora desde sua formação. Ou seja, a Rosana atua bastante na base social, tentando aí fazer a transformação do seu território. Rosana, seus cumprimentos aos nossos internautas. Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem vai assistir, né? Bom dia. Eu agradeço, Gil, pelo convite. E é um tema super importante. É a cereja do bolo para os munícipes, né? Que às vezes não sabem como agir, querem participar, mas não sabem como agir. Então, nós vamos trazer essa abordagem para que vocês possam adentrar aos conselhos e fazer parte das decisões do seu município, tá? Então, fiquem à vontade para estar participando com a gente. Ok, Rosana. Na questão de conselhos, além de fazer o programa da Rede Ambiente TV, eu atuo há bastante tempo, né, na área socioambiental e presido uma instituição chamada Defensoria Socioambiental. Então, na verdade, essa instituição ela mudou de nome justamente porque, como nós atuamos já há muito tempo, nós adquirimos uma bagagem e às vezes até damos apoio ao pessoal do Ministério Público, Polícia Federal, enfim, e outras instituições. Eu, por exemplo, já fui em São Paulo convidado por pessoas de São Paulo a participar de uma audiência pública que tratava sobre lixo, resíduo sólido. Então a gente acaba dando esse tipo de apoio. Aí mudamos o nome da instituição. E uma das coisas que eu percebo, andando não só aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados, é que os espaços de participação e controle social não estão nas mãos do cidadão, da sociedade. Esses espaços, desde sua criação, que, diga-se passagem, são espaços, são ideias trazidas de fora, ou seja, outros países colocam digamos assim, essa ferramenta social. é, Em alguns países eles atuam mais, outros menos, né? Inclusive tem uma inglesa chamada Sherry Ayrton, era gestora de unidade de conservação. Ela já faleceu e ela fez uma cartilha que fala sobre a escada da participação social. Então, nós não estamos nem no segundo degrau, nós paramos no primeiro, né? Alguns países como Estados Unidos chega até o sétimo degrau. Nem lá você tem a ampla participação social. O que você tem são concessões, ou seja, eles criam a ferramenta, mas eles vão te dando, abrindo os espaços. Isso muito também por falta de engajamento e de participação social, que eu acho que é o objetivo desse programa, trazer informação para que as pessoas possam entender do processo, quem são dentro do processo, e poder fazer essa transformação e ir subindo essa escada de participação social e tendo controle desse processo. Porque são processos que podem e devem trazer melhorias para o seu território. É ali onde você vai debater sobre a saúde do seu município, a educação, o transporte, a segurança, o meio ambiente. E aí vem a primeira pergunta, né? Como é aí, Rosana, no seu território aí, Itu, como é trabalhado, como é o engajamento, o que acontece nos conselhos existentes aí no teu município? Então, Gil, é exatamente a falta de informação que faz com que as pessoas não saibam o que é um conselho. Aqui, até mesmo, eu venho insistindo bastante com os vereadores daqui de Itu, para eles colocarem no site da prefeitura as datas das reuniões, os dias dos editais, porque cada conselho tem a sua data de eleição, né? E é super difícil. Eu venho há 2 anos trabalhando com conselhos municipais, inclusive nós fizemos um trabalho aqui com a eleição de conselho tutelar, onde nós conseguimos colocar 3
dos cinco, né? Dos cinco conselheiros, 3 pessoas que eram conservadoras, que tinham os mesmos princípios que os nossos, e uma mobilização que nós fizemos aqui. Graças a Deus a gente tem a internet e a gente tem vários grupos aqui, né, que são mais pro lado conservador, e a gente conseguiu mobilizar esse pessoal e teve essa eleição e nós conseguimos colocar essas pessoas lá dentro. Por quê? Porque infelizmente, os conselhos eles estão tomados por pessoas que são mais por militância, não sei, né, se a gente pode estar abordando isso aqui agora, mas tem mais pensamentos militantes, né? Eles não visam a melhoria da cidade, eles visam em ficar militando uma questão que não é nem toda a sociedade que quer, né? A conselho aqui mesmo, assim, depois de muito tempo eu consegui fazer o levantamento, nós temos 20 conselhos na cidade de Itu. Eu participei do Conselho de Meio Ambiente, né? Porque eu sou técnica em meio ambiente. Eu nem me apresentei, né? Desculpa, eu nem sei, nem lembro se eu me apresentei. Mas eu sou formada em técnica em meio ambiente. Trabalho com produção de adubo orgânico. E eu quis participar do Conselho Municipal. Vou dar o exemplo deste conselho, tá? O munícipe, ele não pode, eu como uma pessoa física, eu não posso fazer parte das decisões do Conselho de Meio Ambiente. Eu tenho que ter como fala? Eu preciso ter um empreendimento, né? Ou fazer parte de uma organização ou de uma associação para eu ter voz para votação. Então, se está tendo uma escolha de sei lá, um desmatamento, fazer um condomínio aqui na cidade, eu não posso fazer parte dessa decisão, porque eu sou uma pessoa física, né? Eu não sou jurídica. Então, eu não teria voz nenhuma. Então, eu entrei nesse conselho como ouvinte. A partir do momento que a pessoa viu que eu estava interessada no assunto, ela simplesmente, que no caso ela é secretária, né, a vice-secretária, ela não me mandou mais mensagem, não me mandou as datas mais, porque eu, mesmo sendo ouvinte, eu sou faladeira, né? Então eu fui questioná-la, né? E aí ela não me mandou mais as datas. Então você vê que já existe um campo fechado, já é um grupo fechado, né? E para você adentrar nele, você não tem opinião, você tem que ficar só ouvindo. Ou seja, é imposto para nós que eles decidam e pronto, acabou. Você vai ter que respeitar aquilo que eles decidirem. É isso que o munícipe não sabe ainda, que ele tem poder de voz. Só que para isso ele precisa participar das reuniões. E aí a prefeitura daqui de Itu, que é uma das coisas que eu venho pedindo muito para os vereadores, para que eles coloquem no site da prefeitura as datas corretas das eleições, as datas das reuniões, para que a gente possa fazer uma mobilização aqui fora, através da mídia, que na verdade eu já tenho, né? No Instagram, né, Mulheres Conservadoras, eu coloco lá, eu tenho vários destaques, e eu coloco lá o Conselho Municipal de Segurança, o Conselho da Mulher, que inclusive nós fomos na reunião do Conselho da Mulher, chegamos lá, a porta estava fechada. Ou seja, eles colocaram a data, mas não tinha ninguém lá dentro. Então, assim, falta de informação, as informações não são corretas, as que tem, né? E quando a gente acha, já passou a data das eleições, que inclusive teve uma agora, faz pouco tempo, para área como é que fala? Ambiental, já teve uma nova edição para a eleição, a gente não consegue acessar. Então, assim, eles fazem de tudo para que o munícipe não participe. Então, eu tomei isso para mim, que é uma missão de estar colocando na cabeça dos munícipes que ele pode participar, mas para isso ele tem que sair da casa dele, sair do conforto dele, né? E não ficar só nas mídias sociais xingando o prefeito, xingando os vereadores, porque acontece muito isso, né? O pessoal só xinga, mas ninguém quer participar de nada, né? Na hora do compromisso, a gente vê isso no nosso grupo, né? Que na hora de ter o compromisso de estar ali na frente, de correr atrás, o pessoal se recua. Então, assim, o objetivo desses vídeos que a gente vai fazer daqui para frente é
informar a população da ferramenta que ela pode fazer parte para que ela possa ouvir, para que o munícipe possa ser ouvido, que são os conselhos municipais. Então, a pessoa que entrar no conselho municipal, que eu falo para o pessoal, entre naquele que você domina. Eu quero entrar no conselho municipal de meio ambiente, que é onde eu domino. Não adianta nada me colocar lá no da saúde, que eu não vou entender nada, né? E assim a gente vai trabalhando, né, direcionando as pessoas, fazendo grupos de informações, vamos fazer grupos de reuniões, e assim indo para Ok. as escolas, né? É assim que a gente vai trabalhar aqui. Ok, você já colocou algumas situações aí, e aqui eu vou passar umas estratégias que eu acho interessante. Primeiro, a lei de acesso à informação é clara, a prefeitura tem a obrigação, não é um pedido, não, ela é obrigada a disponibilizar. Então, assim, a partir do momento que ela não disponibilizou, tá? A partir do momento que ela não disponibilizou, ela já está cometendo um crime em relação à lei de acesso à informação. Outra coisa, todo e qualquer cidadão pode participar da reunião, ele não pode ser impedido de falar, ele só não tem direito a voto. Então, para entrar no conselho, para ter direito a voto, você tem que estar dentro de uma instituição que tenha personalidade jurídica, ou de uma ONG, na área ambiental ou não, ou dentro de uma associação de moradores, enfim, você precisa ter um CNPJ. E aí você vai participar de um processo eleitoral que tem que ser participativo, democrático, e esses conselhos, eles precisam ter, primeiro, paridade. O que é isso? Eles precisam ter atores sociais de vários setores. E o setor social, você tem um primeiro setor, que é o setor governamental, o segundo setor, que é justamente as ONGs e associações, personalidade jurídica, não, minto, segundo setor, o setor empresarial. As empresas que atuam na área, seja de saneamento ou não, qualquer empresa, porque ela acaba consumindo recurso natural, no caso do meio ambiente. E o terceiro setor, que é as ONGs e as associações de moradores. Então você tem esses três setores sociais reunidos no conselho. E pela lei, eu vou colocar aqui uma lei interessante para a gente analisar, tá? Essa lei é o artigo 193 da Constituição, é uma lei federal. E qual é interessante as pessoas se apropriarem do artigo 193 da Constituição? Que ele fala justamente sobre a ordem social, né? E no parágrafo único, ele coloca como Estado, no caso, o Estado é a federação, Estado e município, tá? É o conjunto. Exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurando na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Ou seja, o Estado e o município, a federação, têm a obrigação de criar e de manter, mas quem tem que dar condução é a sociedade. Então, o governo, dentro de um espaço desse, ele não pode presidir ou direcionar. Ele está ali para fazer o assessoramento, bancar a estrutura, manter tudo, mas ele é o assessor, ele está ali para assessorar. Porque a sociedade pode puxar algo que não tem base legal, ele vai dizer, olha, isso aí não cabe, pode ser assim, pode ser assado. Então ele vai fazer o meio de campo, porque é ele que vai dizer, dentro da base legal, como aquilo vai ser colocado, mas ele não pode ditar. E hoje, como você mesma falou, e é o que a gente percebe, os conselhos foram apropriados pelo executor da política. Então você chega no Conselho de Meio Ambiente, quem preside é o secretário de Meio Ambiente. Você chega no Conselho de Educação, quem preside é a secretária de Educação. Não pode, porque ela executa a política. E o Conselho, todos eles, é um parlamento. O que é o parlamento? O parlamento é um espaço legislativo. E o executor da política, ele não pode legislar em causa própria, ele não pode estar ali para legislar em algo que ele vai executar. Ele está ali para executar o que o conselho determinará sobre aquele tema. Ou seja, você tem um conselho de meio ambiente, você tem que ter um fundo ambiental. Então, como vai ser utilizado esse fundo? Cabe ao conselho, à sociedade, dizer onde usar e como usar, e não o executor da política. Só que nós não vemos isso, tá? E aí vai algumas dicas, Rosana, que é o seguinte: nós procuramos muito o Ministério Público para tentar intervir. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tá uma vergonha o Ministério Público, não só estadual como federal. Os promotores ficam no vai e vem de papel, não fazem investigação, diferente quando é uma empresa, eles acionam o P2, acionam um técnico para averiguar. Mas quando você encaminha uma demanda contra o executor da política, um secretário, vai papel, vem papel, vai papel, vem papel, não dá em nada. Acaba assim, sem nada.
É impressionante. Aí você bota a lei de acesso à informação, eles pedem para o executor da política que bota com falha, começa a vir aquelas armações, bota faltando uma vírgula, aí você chega no dia, não entra. Quantas Exatamente vezes isso. quantas vezes eu tentei participar de reuniões de conselho e não entro porque o link está truncado, está quebrado. Eles já fazem aquilo propositalmente. Aí tinha uma pessoa lá dentro que me mandava, eu chegava, eles ficavam apavorados. E nas reuniões de conselho de saúde, só para você ter ideia, aqui no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, já chamaram a polícia para mim, porque eu não só participava, eu chegava e botava a câmera. E como você falou, esses conselhos, além de estarem apropriados pelo executor da política, muitos que ali estão são assim com o político de momento. São ideológicos partidários que estão ali para bater palma, balançar a bandeira para aquela política. Eles não querem saber se aquela rua, a educação, eles não querem, eles estão ali para validar o processo. Por mais absurdo que seja o processo que o executor está colocando em prática, eles estão ali para isso. Então eu botava a câmera para gravar e eles não gostam de ser gravados. E eles se deram mal, porque bateram de frente com uma pessoa que conhece a base legal. Não, você não pode me filmar, meu direito de imagem. Não. Seu direito de imagem é na sua privacidade, é dentro da sua casa. Eu não posso entrar na sua casa e te filmar. Agora, você dentro de um conselho, é um espaço público, está discutindo questões públicas, então a sua imagem ali é pública. Não quer ser filmado? Saia, a porta está ali. Era assim que eu fazia. Eles ficaram tão revoltados que chamaram a polícia. Eu falei, pô, beleza, vamos lá. E perderam. Então, as pessoas precisam ter essa informação. E uma outra dica, Rosana, é que não vá sozinho, eles são covardes. Vá sempre em grupo, com as bases legais na mão. Quando falar assim, não filma, você diz qual é a base. Meu direito de imagem, você não pode ter direito de imagem aqui, aí você bate dentro da legalidade. Ah, você não tem direito à fala? Tenho. Todo e qualquer cidadão tem direito de fala, eu não tenho direito a voto. Se eles insistirem muito, não perca tempo. Ligue para a polícia da sua área, acione a polícia. Quando o policial chega, você tem que se antecipar, você não pode deixar ele chamar. Porque, por incrível que pareça, quem chama acaba levando vantagem. É tipo aquele, quem dá o primeiro soco normalmente ganha a briga. Né? Isso é um ditado que eu aprendi e funciona de fato, no caso de chamar a polícia. Se você vê que está tendo muita resistência, não deixa de perceber, não. Vá para um cantinho e chama a polícia. Não, olha, eu sou cidadã, representando essa instituição ou não, caso não esteja. Se não estiver, eu sou a cidadã, estou aqui no Conselho de Meio Ambiente, estão me impedindo de participar. E eu tenho o direito de participar. O senhor pode mandar uma viatura aqui para resolver o problema? Quando chegar a viatura, eles vão tentar amaciar. Não deixe. Aquela pessoa que estava insistentemente em cima de você, você chega para o policial, não, eu quero ir para a delegacia. Leve, não perca o seu tempo, porque eles são covardes. Se você não levar, ele vai fazer um boletim quando chegar em casa, quando pensar que não, você recebe uma intimação. Aí você que vai ser prejudicada. Então não perca tempo, chame a polícia. Quando o policial tentar apaziguar, não quero apaziguar não, fui muito agredido, fui aqui até ameaçado, coloque mesmo o que aconteceu. Eu quero ir para a delegacia, estou concluindo rapidinho. Então vá para a delegacia, faça um registro e acione na justiça, porque só assim eles vão começar a aprender. Se não fizer nada, eles vão continuar fazendo o que estão fazendo. Isso aí eu estou falando, Rosana, é de experiência própria, tá? Então, o grande problema é que, assim, a gente não sabe as datas. A última que eu fui, não estou falando para você que lá não é organizado, muito pelo contrário, é muito bem organizado. As pessoas que vão lá são instituições sérias, né? Agora, o que eu quis dizer é que o munícipe, a parte física, né? A pessoa física, ela não tem voz, ela só vai lá para ouvir. Então, essa foi a minha decepção, né? Por que que eu mas aí eu te fiz a mas colocação. eu tô vendo o município precisando, principalmente na parte de meio ambiente, que tem coisas que dá para fazer as podas, que dá para fazer a limpeza, que dá para fazer um humus com aquela poda jogada na cidade, sabe? E a gente não pode falar nada. Mas enfim. E Mas eu te fiz aqui, já te coloquei. Eles não podem impedir você de sim. falar. Não pode. Eles não impedem, porque na verdade eles nem colocaram no site da prefeitura as datas. Agora, Mas aí vem uma outra dica, Rosana. Se você for, não vai de bobeira, tá? Tudo você tem que ter documentado. Mesmo você não estando dentro de uma instituição, você como cidadão, você pode fazer um documento, eu, Rosana, residente da tal, nesta data, peço a agenda de reuniões desses conselhos, bem como os links. Você vai, leva 2 vias, pede e manda ele dar o recebido.
e você tem prazo, você, pela lei de acesso à informação, você tem, acho que é 15 ou 20 dias prorrogáveis. Ou seja, se em 15 e 20 dias você não receber, você vai lá de novo com um ofício, um outro, dizendo: venho reiterar o pedido feito anteriormente na data tal, pois até agora eu não recebi as informações solicitadas, tendo em vista que a lei de acesso à informação me dá um prazo, babá. Você coloque e aguarde. Se não chegar até aquele momento, você pode ir para o Ministério Público e abrir uma ação civil pública, porque eles são obrigados, tá? E se tiver um advogado, melhor ainda. Por quê? Porque você, com advogado, você não só vai abrir uma ação, como você pode processar aquele indivíduo, que é uma outra coisa que eu aprendi. Não processe esses espaços porque não vai dar em nada. Eles não têm CNPJ, são tudo fantasmas. E a gente deve debater isso mais em frente, para comprovar que são espaços que foram criados, mas não foram instituídos, que é diferente. Vou dar um exemplo bem por baixo. Quando você nasce, você sai da maternidade com um documento de nascimento que diz que você é do sexo tal, pesa tanto, bababá. Até ali você não existe. Você tem um documento que você nasceu. Para você existir, teu pai tem que ir no cartório, botar um nome e registrar você. Esses conselhos têm um decreto. O que é o decreto? É a certidão de nascimento. Comprova que nasceu aquele conselho. O que caberia? O conselho ter um estatuto, uma ata, presidente, vice-presidente, babá, regimento interno, tudo registrado em cartório. E aí você passa a ter uma personalidade jurídica, porque é outra São outros malu, patamares, né? é outra maluquice que acontece no nosso país, que é o cúmulo do absurdo. Você ter um executor da política te cobrando para ser membro de um conselho onde você tem que apresentar estatuto, CNPJ e coisa e tal, sendo que ele mesmo não tem. Olha só que doido. Então, isso aí a gente pode trabalhar e vai trabalhar bastante isso para as pessoas se apropriarem disso e ver os mecanismos que ela pode E é combater. exatamente isso que a gente está aqui, esse é o objetivo. Porque eu fiquei tão revoltada. Eu falei, como que pode um negócio desse? É o espaço, é o nosso espaço, né? E a ideia é dar o passo a passo para as pessoas chegarem até esse conselho, munir elas da lei, que o professor fala muito isso, né? O professor Monteiro, que é o nosso coordenador do nosso grupo, ele, a Réia, a Flávia, ele fala muito pra gente isso. Estudem as leis, se embasem nas leis, para que quando você chegar nesse espaço, você falar, não, olha, é isso aqui, foi o que você estava falando até agora. Mas está aqui no regimento, está aqui na lei, eu posso fazer parte, eu tenho voz para fazer isso, né? Mas isso que você falou, a gente vai ter que aprender agora, né? Colocar a lei no seu devido lugar e ensinar as pessoas a usarem, porque a maioria não sabe, e o mais difícil, a gente não tem. Eu não gosto de palavra militância, tá? Eu odeio essa palavra. Nós não temos pessoas interessadas ou por medo ou por tempo, porque os horários daqui das reuniões dos conselhos, Gil, adivinha? São 9 horas da manhã, 10:30 da manhã, numa sexta-feira, numa segunda, ou seja, é um horário para o munícipe não participar. É, isso aí. É Deixa, absurdo, é um deixa, absurdo isso. deixa eu Agora falar só. tem É, só uma parte. tá. Um dos conselhos mais sérios, assim, que tô achando muito bacana, que é o Conselho de Segurança, que chama Consegue. Eu me perdoe, mas eu não vou me lembrar o nome da presidente, que é uma advogada. E o senhor Jacinto, que é o vice, né, que vai ter eleição agora, por isso que eu não vou me recordar o nome dela. Mas é gerida ali por PMs, e eles postam todos os meses as reuniões, os locais, o horário. O horário é 19h30 da noite, para o munícipe participar. Sabe quantos munícipes tem? 6 na reunião. É, Então, assim, a gente não tem, vamos dizer, soldados, a gente não tem um corpo de pessoas interessadas. Por quê? Porque essa informação, isso que a gente está fazendo aqui, não existe ainda. Então, essa informação não chega para o munícipe, mas o que é conselho? Né, nem sei o que é isso. Então, a ideia deste grupo aqui, desculpa, desse vídeo, é levar essa informação, é chegar até o munícipe para que ele possa entender que ele pode fazer parte, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui entre prefeitura e cidadão.
Vou te falar outra questão, que aí a gente vai falando e vai aparecendo as irregularidades, como você mesma falou. O conselho ele é feito para o cidadão ocupar e conduzir, não para o executor da política. Por que eles colocam em horário funcional? Primeiro, que é o horário que ele está trabalhando, o executor da política. Segundo, que é justamente estratégico. Então só vai quem é o balançador de bandeira, é o ideológico, que não trabalha. Ele fica à disposição de balançar a bandeira. Quando precisa, fulano, vem balançar a bandeira, ele vai lá brigar. Normalmente, a sociedade de bem, aquela que trabalha para... não tem tempo, e de fato. E isso, esse pessoal, né, que não gosta da coisa séria, da legalidade, como eles não fazem nada, eles ficaram trabalhando isso há muito tempo. Então, eles angariaram muita gente que não faz nada para fazer isso. Enquanto que o lado de lá se acomodou, ficou esperando sempre que o político ou que alguém aparecesse para fazer por eles. Resolva. E não vai ser assim, ninguém vai resolver nada por você. Você que tem que começar a se mexer para resolver. E tem uma outra coisa que o pessoal tem que entender. Essa mudança não vai acontecer assim, isso leva tempo. Olha, eu entro no judiciário, sempre entrei, já ganhei causas aqui, que é revoltante o tempo, dá vontade de você, sabe, xingar o juiz, o promotor de justiça, dá vontade de você abrir o verbo mesmo. Só que aí você respira fundo, porque eles tentam te ganhar no cansaço. Eles não querem tocar aquilo, tá? Aí você, tá bom. Pá. Aí você faz o documento e vai e empurra. Porque, defensoria pública, às vezes você vai no defensor público, rapaz, o processo se arrasta por 20 anos. Uma coisa poderia ser resolvida ali na hora, mas não. Vai papel, vem papel. Eles ficam tratando a pessoa como um lixo. A verdade é essa. Só que quando você tem a base de informação, a base legal, você passa por cima do sistema. Então você ganha tempo. Um processo que às vezes dura um ano, você bota ele para rolar em 5 meses ou menos, quando você tem conhecimento. Porque aí você já sabe o caminho. E hoje nós temos uma sociedade acomodada, trabalhadora, que foi encampada por pessoas que não gostam de trabalhar, vive na aba de quem trabalha. E como mudar isso? Você tem que seguir algumas regras. Primeiro, ser perseverante. Muito. Não queira imaginar. Tem hora que você vai ter que ir para um canto, acender um incenso, perdão da brincadeira, sabe? Ir para um canto, acender um incenso e botar uma música hindu. Porque dá vontade de você falar assim, vou fazer mais isso não, meu irmão, deixa isso pra lá. Só que quando você deixa isso pra lá, o outro lado não vai deixar e nunca deixou. Eles continuam. Aí você pensa que levou vantagem? Não. Você vai continuar mantendo isso aí, bancando tudo isso aí, porque vocês não queiram imaginar a quantidade de dinheiro que esses conselhos movimentam. Não é pouco, não. É montanhas e montanhas de dinheiro. Eu posso citar aqui um? Eu fiz parte, porque assim, quando começou esse trabalho, eu procurei investigar todos os conselhos que tem aqui em Itu. E eu fui no da cultura, inclusive aqui a secretária é muito prestativa, muito. Foi a que deixou assim em evidência o conselho de cultura, mostrou, deixou o site aberto. Então tem pessoas boas, sabe? Tem secretários que são bons. E uma pessoa que é o conselho, né, o conselheiro, é um amigo meu, muito gente boa também, então muito acessível. Então tinha duas leis, uma delas que é a do Paulo Gustavo, né? E a lei Rumbleck, é isso, né? Eu não me lembro, não recordo. Uma era um montante de 3 milhões de reais e a outra de dá um total de 7, 4 e pouco. Então, e tu ia receber 7 milhões de reais. Aí tem uma triagem na prefeitura, que eles chamam os artistas da cidade, e esse dinheiro é destinado para esses artistas. Então, esses 7 milhões é dividido entre os artistas daqui da cidade. Aí eu fiquei pensando assim, não desconfiando, lógico, que jamais, né? Eu não conheço a pessoa, não conheço a secretária, mas esse dinheiro chegou até esses munícipes? Porque, no caso, não são todos físicos, né? Eles têm que estar cadastrados em algum lugar, mas chegou até eles esses 7 milhões de reais. Então, você falou aí, né, que a pessoa não tem ideia de quanto. Agora, vocês sabem quanto é o da saúde? É o Não, dobro disso. Da só saúde para ter. muito mais. E Não, e o da saúde. chega. Aqui em É. Tu não chegou, porque aqui a gente não tem.
a gente não tem um hospital, a gente tem UPAs, que, assim, infelizmente está uma decadência. Coitado do pessoal que administra, né? Porque eles estão se matando para ter dar uma assistência boa para a população, mas aqui tu é abandonado. Então, É, deixa eu te falar, não é só o dinheiro que chega, não, como você falou. Será que foi para os munícipes e outra? Foi para quem? Porque simplesmente exato. eles podem pensar aqueles que interessam, alocam recurso para depois esse pessoal, né, fazer claque para eles. O Conselho da Saúde, pelo que eu sei, todos eles são deliberativos. O Conselho da Saúde aprova as contas municipais da saúde. É onde tem mais, vou usar um termo aqui bem agressivo, porque é agressivo, é onde tem mais roubalheira, é no Conselho da Saúde, tá certo? É onde tem mais roubalheira e mais coisa camuflada. Por isso que Todos eu os citei conselhos, ela. todos os conselhos de saúde são deliberativos. O prefeito, a cada ano, ele precisa encaminhar as contas da saúde para o conselho aprovar. E se você for nesses conselhos, todos eles aprovam. Quando você começa a desmiuçar aquelas documentações, você vai ver as barbaridades que eles estão aprovando. Só que como você não tem o lado de lá, o conselheiro, as pessoas para pegar essa informação, que inclusive essas informações, volto a repetir, você não precisa ser conselheiro para ter, não. Só que quando você começa a mexer nisso, você precisa estar com um corpo bem estruturado, musculoso, engajado, porque você mexe com montanhas de dinheiro. E esse pessoal não está de brincadeira, eles matam. Se você começar a bater de frente e só você, ou você tiver com um grupo pequeno, você tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas são covardes e vão tirar a tua vida. Então, assim, você pegou essa Exatamente. informação, se apropria dela, começa a fazer busca daquilo dali. Depois que você tiver, você pode fazer uma denúncia anônima, se for o caso. Se você vê que está muito brabo, você pode fazer uma denúncia anônima sem se identificar. Agora, se você tiver com a musculatura, um corpo, advogado e coisa e tal, você se antecipa e já abre um processo de improbidade administrativa e arrebenta logo com tudo. Só que isso são processos. Isso. Processos. Gil, a gente vai assustar o povo desse jeito. Não, 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 não. É que assim, eu até coloquei, né, a minha apresentação para o Gil, eu falei, eu gosto de política por hobby, né? É um assunto que eu gosto mesmo. Eu não tem nada a ver com a minha área. Não é só hobby, mas também indignação. A gente vê a quantidade de Tu não é uma cidade pobre, não é. Aqui fechamos acho que R$ 1 bilhão, né, o ano passado. Então assim, não é pobre uma cidade. E a gente vê o quanto a nossa cidade precisa, né? Parte de saúde, parte de segurança, né? Segurança também é boa, mas meio ambiente, água. Não sei se vocês conhecem a história de Tu, que aqui falta água pra caramba, Não né? conheço, eu já tive aí. Então, Agora, agora eu vou te mas o falar. povo, não fiquem com medo. Não, não é Tudo a para ter gente tem medo, não. respaldo, né? A gente vai fazer essa É. formação para que justamente a gente tenha a lei, para que a gente agrupe as pessoas. É esse nome que eu queria falar. Eu não gosto de militância, mas eu Não, mas gosto de agrupamento. quando eu fiz a Sozinho colocação, jamais. é, Sozinho quando eu, jamais. quando eu fiz a colocação, justamente, que é um processo, você não pode chegar primeiro sem conhecimento legal, e aí Isso. você vai começar a perder. Você tem que ter o conhecimento legal, tá com a musculatura, tá com a informação, e aí você começa a cobrar. Você vai cobrar dentro da base legal e mostrar pro cara que ele tá errado e você tá certo. Então ele já fica meio acuado. Ele não vai. Então, por isso que eu falei, é de assustar? É, porque você mexe com interesse. A partir do momento que você está mexendo com interesse, seja do executor da política ou com qualquer outra, por exemplo, você trabalha com adubo orgânico. Se chegar outra empresa aí e você começar a afetar a lucratividade dessa empresa, ela pode tentar fazer alguma coisa com você. Então nós vivemos numa sociedade que isso ocorre a qualquer momento. Tivemos casos aqui no Rio de Janeiro que um camarada trabalhava numa loja, né, num pet shop, vendia ração, ele simplesmente saiu, depois de muito tempo, saiu da loja, juntou o dinheiro da mulher da rescisão, que também trabalhava, montou uma loja próxima. Foram lá e meteram o tiro no cara. E quem meteu? O concorrente. Então nós vivemos isso. Então quando eu falo que é para as pessoas ficarem antenadas, não só por entrar em conselho ou não, a nossa vida, infelizmente, vivemos num país onde pode acontecer a qualquer momento esse tipo de situação. Por isso que eu falei, o negócio do conselho é um processo. Eu estou nisso há mais de 30 anos, cara. Já perdi a conta. Só de criação da minha instituição foi em 1900, alguma coisa que a gente criou. O canal Rede Ambiente TV já tem
mais de uma década, muito mais de uma década. Ficou um tempo parado, agora a gente que isso é uma proposta antiga, agora nós estamos atuando bastante, e a ideia sempre foi essa, Rosana, é justamente fazer contato com outros espaços, porque é o seguinte, tem outro ditado que diz, andorinha só não faz verão. Não. Então, por exemplo, você é de um território, o teu território está bastante musculoso, tem um pessoal bacana atuando, você pode atuar, dar um apoio para aquele município vizinho também. Você tem gente lá que está precisando do apoio, no dia da reunião chega você e um grupo e começa ali interagir, ajudar quem está lá, porque o pessoal vai ver, eles não estão sozinhos não. Então você começa a mostrar a musculatura, a estrutura que vocês têm. Então isso já coloca vocês numa situação de não receber qualquer intimidação, tipo, ó, você não pode gravar, você não pode falar, vocês vão estar com base aí, vocês vão dar apoio. Isso é interessante. Mas como eu falei, são processos que a gente precisa estar trabalhando, o pessoal está se apropriando, entendendo que não vai ser fácil e não vai ser rápido. Isso é demorado. Então tem hora que dá vontade de desistir, mas se Tá. você desistir, o outro lado Aí o ganha. outro faz. Então, eu tenho os grupos aqui que eu participo, tem um grupo de mulheres. São 60 mulheres, que a gente, né, se juntou a partir das eleições e eu fazia todo um trabalho de informação, né, para que serve a prefeitura, para que serve a Câmara, quais são as leis, e explicando, assim, eu fiz toda uma didática com elas, né, e é exatamente isso que eu quero fazer também com os conselhos, fazer pequenos grupos, né, fazer parte de associações, fazer parte de grupos de escola, grupos de igreja, começar a entrar nesses grupos aí para poder estar passando essa ideia de participação dos conselhos municipais. Para quê? Qual o objetivo? Para que eu apareça, para que eu tenha um cargo, que na verdade eu não tenho intenção nenhuma de cargo político, vou deixar gravado isso aqui, porque eu sou muito briguenta, então. Imagine eu lá na Câmara, Gil. Subiram na mesa, não ia dar certo. Então, como eu me conheço, eu sou muito brava, eu prefiro ficar nos bastidores, fazer a formação e deixar para as pessoas mais que têm inteligência emocional, né? Porque a injustiça me deixa muito estressada. Então, eu quero trabalhar isso, quero trazer esse conhecimento passo a passo, quem pode, quem não pode fazer, para que nós sejamos beneficiados. Você entendeu? Não mais aquele político ali que está recebendo o salário dele já. Eu acho um absurdo uma prefeitura fazer uma licitação e o cara ganhar dinheiro em cima daquilo. Que aqui tem bastante isso. Né? Fecha com a empresa, mas você vai me dar quanto? Acho que não deve acontecer isso no Rio de Janeiro, né, Gil? Não acontece não. O nome disso é deságio. O nome disso é deságio. Agora, Rosana, nós estamos chegando já no final do programa, e uma das ideias que nós estávamos conversando é justamente trazer o representante ou aquele que você acha que representa o seu território. O vereador, o deputado. Parece que você já está articulando Isso, isso aí, de repente, já. para a semana que vem, a Já gente está está certo o conversando. vereador. O vereador já está É, certo. Agora vamos ver se eu consigo agendar com o deputado. E aí a gente vai fazer esse bate-bola, vai ser bem bacana, viu? isso é interessante porque aquilo, você acaba tendo o apoio do legislador local. Isso te dá Sim, uma força impressionante. E aí é onde a mobilização, o engajamento, né, a musculatura começa a reverberar essa transformação naquele território. E, normalmente, o que a gente percebe é o seguinte, a transformação de um território acaba transformando o outro. E sim. precisa começar. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, eu vou te dar um exemplo aqui, parece até ser brincadeira, mas não é não. Eu varro à frente da minha casa todo dia. Eu acordo, escovo os dentes, nem tomo café. Já varro à frente da minha casa, deixo limpinho e eu vou tomar café. Quando eu faço isso, tem gente que fica, não, isso aí é da prefeitura, tem que fazer. Eu falei, não, isso é obrigação minha. Eu sou cidadão. Eu não quero pagar para a prefeitura vir varrer a minha rua se eu posso fazer. Infelizmente, as pessoas acham que não, que a prefeitura tem que fazer, só que a prefeitura não faz de graça. Aqui o município de Nova Iguaçu, para varrer alguns centros de alguns bairros, estava gastando 1.750.000 em 2010. Agora deve estar muito mais. Ou seja, o cidadão pagando 1.750.000 para a prefeitura varrer alguns núcleos, ou seja, a sua rua, dependendo se não tiver no núcleo, vai ficar suja, mas você está pagando. Então, o interessante seria você varrer para não ter que pagar para a prefeitura. Então, esses 1.700.000 poderia servir para ampliar uma escola, melhorar o transporte, não é não? Então, isso fica uma reflexão para o pessoal. E outra coisa que eu aprendi, que quando eu comecei a varrer a minha rua, eu comecei a incomodar o sujismundo, o porcalhão.
ele via que só a frente da casa dele estava suja, ele começou a varrer também. Então você acaba contaminando. Então, essas ações, quando você começa a trazer pessoas, ter essa estrutura, essa musculatura, conseguir trazer o vereador, o deputado, você começa a reverberar. E aí o outro município, o outro estado fica, pô, o cara tá crescendo, porque é uma bandeira, isso é vantagem pro legislador, tá dentro disso, tá certo? Então você começa a transformar aquele teu território e mostrar para outros territórios que é possível. É possível. Agora, tem que ter mobilização, tem que ter paciência, tem que ter informação, tem que estar com a base legal na mão para você não ser esculhambado. Ah, mais um falador. Não, vamos sair disso. Vamos fazer, de fato, uma formação que deixa a sociedade a ponto de poder bater de frente, se confrontar, porque é o direito dela, ela paga. O vereador recebe, o que tem na Câmara de Vereador, o cafezinho, o ar-condicionado, é tudo você que está me assistindo, é você que paga. Né? O salário do vereador, o cafezinho, do deputado, do prefeito, do governador, do presidente, somos nós que pagamos. E o pagador, ele tem direitos e a obrigação de cobrar por aquilo que ele está pagando. Nós não fazemos isso, né, Rosana? Se você contrata um pedreiro, um pintor para pintar a sua casa, você fica ali, ó. Você fica ali, ih, faltou pintar aquilo. Você não cobra, o cara vai lá e dá o retoque. E por que você não faz a mesma coisa em relação ao vereador local, ao deputado? Porque não é um hábito nosso, infelizmente. E aí teremos que catequizar, botar esse pessoal É no caminho exatamente certo. essa palavra, catequizar. Como o outro lado fez isso durante muitos anos, mais de 60 anos, eles estão aí, né? Só nas bases, formando aqui, formando ali, pegando o pessoal da periferia, pegando o povão. E a gente vai ter que catequizar também, né? Saber cobrar, né? Saber que tem direitos, mas também saber que tem deveres, né? Exatamente o que você faz, eu também faço a mesma coisa, viu? Porque É. nós somos exemplos. E assim, de certa forma eu já estou assim, eu tenho nesse grupo a gente tem mulheres que são de Porto Feliz, tem mulheres que são de Salto, tem mulheres que são de Sorocaba, inclusive a Rogéria faz parte do nosso grupo do Conselho Municipal, que seria muito bacana, porque ela faz parte do Conselho das Mulheres de Sorocaba, ela é uma pessoa muito, muito influente lá, ela tem a MUX, que é a Associação de Mulheres Conservadoras de Sorocaba, vai ser interessante se ela participar também, para dar o parecer dela. E, e a gente tem que se mostrar, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que dar o primeiro passo, né? Que foi Claro. até difícil essa semana que nós, né, Gil? A gente ficou aí pensando como Para vai, não combinar, para vai, como combinar. que vai ser, quem É, que vai. Mas é. eu falei, não, vamos encarar, não vamos esperar mais de ninguém, não, vamos encarar, vamos fazer acontecer. Vamos meter as Tá caras ok. e vamos ver daqui a um ano como que vai ser, É. né? Tá ok. A gente já está na finalização. Quais são aí as suas considerações finais daqui para frente? Coragem. Coragem, amar o Brasil, amar onde você mora, cuidar das coisas que você, a sua cidade, porque se você cuida da sua cidade, consequentemente, todos aqueles que estão ao seu redor vão se mobilizar também, né? Não é utopia, né? Mas é um sonho, né? E eu queria deixar para vocês também os nossos grupos de Instagram, que é o com Mulheres Conservadoras, para vocês acompanharem lá o que a gente está fazendo de informação. Se espelhem nisso também, né? O movimento.com, que a gente está há 2 anos na estrada e mostrando para as pessoas como é que é o pensamento conservador, que tem daqui para frente, como que vai ser o Brasil, né? A gente traz palestras, né? Então, que vocês façam isso na cidade de vocês também, né? Tem que começar. Então, eu quero agradecer, Gil, pela essa oportunidade. Não vamos parar. Retroceder jamais. Né? E parar não é uma opção. Desistir também não é uma opção, viu, Gil? Você já está há Eu 30 trouxe, anos aí. Essa frase é bem, bem assim, você, né? Desistir é, não é uma opção. Eu falo, é, eu amo o Brasil, a gente tem que fazer com que ele melhore. desistir nunca, retroceder jamais. Jamais, Bom, eu jamais. quero agradecer a sua participação Eu que e, como nós agradeço. dissemos, vamos ter mais programas abordando esse tema de conselho, porque trata justamente a base social, é o proletariado, é a galera que paga a conta do meio e da ponta da pirâmide, né? E esse pessoal precisa, de fato, acordar para fazer o seu território diferente. Eu costumo dizer que a minha rua, o meu município, é o meu santuário, é ali que está a minha mãe, meus irmãos, né? É minha filha, meu filho, então ali é o meu santuário. Eu preciso cuidar desse território. Eu não posso integrar, né, para o que está aí, né?
Ah, toma, o meu território. Não, não vamos fazer isso não. Eu me lembro que eu era criança, eu era moleque, nós usávamos a rua, era festa junina, disputava entre umas escolas, era algo bacana. Hoje a sociedade está em cárcere privado e entregou, né, os seus territórios para todo tipo de marginalidade e criminalidade, e essa sociedade precisa resgatar isso. A sociedade precisa entender que aquela rua é o seu santuário, que aquele município é o seu santuário, é ali onde o seu filho ou a sua filha vai para a escola todos os dias, e ela precisa, ou ele precisa ir e voltar com segurança, você também. Isso só vai acontecer quando a sociedade entender isso e começar a se mobilizar. Então, que todos tenham aí o resto, né, de final de semana e até o próximo programa com mais um debate sobre conselhos municipais. Até logo, Até pessoal. mais, gente. Tchau, tchau. Ninguém deve legislar em causa própria. Atualmente, parlamentares e juízes criam leis que beneficiam a si próprios, dando-lhes regalias ou aumento de salários, quando ninguém, seja no serviço público ou no setor privado, tem esse direito. Qualquer lei de benefício próprio deve ser criada por outra instância que não sejam os beneficiados. O aumento do salário do legislativo, por exemplo, deve ser dado pelo executivo e vice-versa. O mesmo deve ocorrer com o judiciário. Conclusão: ninguém mais deve legislar em causa própria, para acabar com os absurdos que existem de se dar aumento de salários e regalias quando ninguém em lugar nenhum tem esse direito.